Hello and welcome. This is the Diogo English Podcast. Be our guest. Hey guys, how's it going? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Estou aqui com o meu irmão Eric para falarmos sobre inglês, para que juntos nós possamos discutir e conseguir desenvolver nossas habilidades rumo à fluência. E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula. Hoje nós teremos uma aula diferente das duas aulas iniciais. Todo estudante de uma língua precisa encarar dois grandes desafios nessa jornada para aprender, seja o inglês ou qualquer outra língua que você está aprendendo. Um dos lados desse desafio seria a questão técnica, que é realmente sentar e estudar, né? É aquela velha história, como que eu aprendo a andar de bicicleta? Assistindo vídeos sobre bicicleta, lendo sobre as estruturas da bicicleta e a história da bicicleta, ou eu tenho que sentar e tentar andar. Naturalmente, né, pensando em uma bicicleta, fica muito claro que o único jeito de realmente aprender é subindo no banquinho da bicicleta e andando. No começo caindo, né? No começo com rodinhas, com uma certa ajuda, e pouco a pouco a gente vai ficando melhor. Mas essa metáfora é interessante porque a gente não tem isso tão claro no aprendizado de uma língua. O inglês, por exemplo. Nós não percebemos que se eu não subir e andar na bicicleta, ou seja, se eu não praticar e falar inglês, eu não aprendo inglês. Daí tantas pessoas que fizeram anos e anos de aula, mas não conseguem se comunicar. Daí vem o famoso termo, eu travo na hora de falar. Porque, na verdade, nós assistimos muitos vídeos sobre bicicleta, nós lemos muitos livros, mas não andamos de bicicleta efetivamente. Então, este é o primeiro desafio, o desafio de realmente praticar, é o desafio da questão técnica. Esta questão técnica é praticar a língua, estudar mesmo questões gramaticais, questões de vocabulário, de pronúncia e assim por diante. Mas existe um outro lado da moeda que é tão importante quanto, que é a questão estratégica. Então, quando nós estamos falando de aprender inglês, estamos falando de uma jornada. Você vai precisar todos os dias treinar, praticar, ter foco. Naquele dia que você acorda mais cansado, também precisa estudar. Às vezes, né, você começa animado a primeira semana, o primeiro mês, mas o trabalho, a família, a escola, as responsabilidades vêm e o inglês vai caindo de prioridade. E aí, mais uma vez, mais um ano se passa sem falar inglês. Então, esta questão estratégica é você conseguir direcionar seus estudos, ter um método forte para seguir, conseguir se sentir motivado para continuar estudando, entender o seu propósito, ou seja, onde você quer chegar com o inglês para que você não se perca, e outras várias questões super importantes. Então, resumindo, nós temos no caminho, né, nessa jornada para aprender inglês, questões estratégicas e questões técnicas. Uma delas tem a ver com a minha questão pessoal, para me manter de pé, me manter na luta, estudando constantemente, imergindo no idioma. E a outra é a questão técnica. Não adianta só se motivar, né? Acordar com mensagem bonita no WhatsApp, não adianta só também abordar esta questão motivacional. Eu preciso estudar a parte técnica e realmente aprender o inglês. Então, nossas duas primeiras aulas foram aulas efetivamente técnicas. Aprendemos, né, irmão? O que a gente aprendeu nas últimas aulas? O que você lembra aí? O present simple. Yeah. Dessa vez eu acertei. O que é o present simple? É uma ação que eu realizo naquele momento. Naquele exato momento? Não, uma ação que eu realizo. Não que eu estou realizando, mas que eu realizo. Eu como salada. Eu jogo futebol. Legal, as frases já vão, né? Pouco a pouco. Isso é bacana. O pessoal brinca, né? Lavagem cerebral. É isso mesmo. A gente tem que fazer frases, né? Praticar tanto que fica automático. E é justamente esse automático que faz com que eu fale sem pensar, né? Eu fale confortável, confiante. É isso que pouco a pouco vai levando ao que a gente chama de fluência. Então nós aprendemos a montar frases. Os primeiros passos foi quando a gente subiu na bicicleta e começou a pedalar. Aprendemos os bloquinhos, aprendemos algumas ações, alguns complementos.
E o alemão, né, que não fazia frases, já está começando a decorar algumas, já está cada vez mais rápido, cada vez melhor. Nossa próxima aula técnica é uma das aulas mais importantes de todas, que é a aula sobre o do, o verbo auxiliar do, famoso. Por que essa aula é tão importante? Porque ela dá o primeiro passo, o primeiro contato que nós teremos com uma estrutura que vai se repetir para muitas outras palavras em inglês. Então, entender o do muito bem, né, não é só aquela coisa, o do é um verbo auxiliar para o presente, para fazer perguntas ou responder respostas curtas. Não é a questão da teoria, é a questão de conseguir utilizar o do com tranquilidade, realmente entendê-lo, faz toda a diferença. Porque se eu entendi o do, eu entendo o does, entendo o did, que são outros verbos auxiliares muito importantes. E depois, em toda a minha caminhada, né, aprender o verbo to be, aprender os verbos modais, os tempos perfeitos, que são temas famosos, né, que o pessoal morre de medo. Se você também tem trauma, né, sobre o verbo to be, sobre aquele tal do have, o present perfect, se em algum momento na sua vida você já se deparou com isso e dá até um calafrio na espinha, você vai entender o que eu estou falando. Esse medo que a gente tem desses verbos e dessas estruturas, né, que estudamos por anos, mas nunca aprendemos, na verdade começa lá atrás, na jornada, lá no comecinho, nos primeiros passos, que é aprender o do muito bem. Então, se você aprendê-lo, com certeza, os outros degraus dessa escada serão muito mais simples e farão muito mais sentido. Então não perca nosso próximo episódio, sem falta falaremos sobre o do. Mas hoje, para fechar este pensamento, né, para concluir, nós faremos esta questão estratégica, que é tão importante quanto a questão técnica, e as duas devem andar de mãos dadas. Elas serão paralelas, né? Continuamente nós temos que trabalhar as duas. Fechou? E aí, Alemão, tá pronto? Vamos lá, tô sempre pronto. Hoje, então, vamos falar sobre fluência. O que significa isto? Como chegar lá? Atalhos, obstáculos, algumas armadilhas no meio do caminho. E esta reflexão que todos os dias bate na porta de quem está aprendendo inglês, né? Acho que quase todo mundo que está nesse processo de estudo pensa em que momento eu ficarei fluente. Eu quero assistir Netflix sem legenda, eu quero conseguir me comunicar com meu chefe lá nos Estados Unidos, eu quero conseguir viajar e me comunicar bem, me expressar, fazer amigos, e assim por diante. E agora que eu te pergunto, Lemão, o que é fluência para você? Fluência, para mim, é quando eu consigo me comunicar, ter uma conversa fluida com algum nativo. Então, eu quero entender o que ele está falando e me expressar, conseguir transmitir meu pensamento através da fala. Legal. E o que você definiria como um falante intermediário? É uma pessoa que consegue entender bem, mas não consegue expressar 100% aquilo que ele está pensando. Legal, boa definição, hein? Boa. A definição de fluência é um tanto polêmica, né? Existem várias questões a serem analisadas, existem alguns rankings, mas gostei da sua definição, que a gente pode seguir com ela, né? Essa ideia de eu me expressar muito bem e amplamente, né? Qualquer coisa que eu tenho vontade de dizer, eu consigo, com tranquilidade, eu consigo ter um diálogo em um alto nível sobre qualquer assunto com um nativo ou alguém que fala a língua em um nível avançado. Na verdade, esta jornada rumo à fluência, né, focar muito nessa palavra é algo muito complicado. É algo que leva a fluência em si, esse domínio da língua, leva alguns anos, e pensar no resultado só pode ser algo que frustre muito quem está aprendendo, né? É igual a pessoa que chega no primeiro dia de aula perguntando para o professor quando vai ser o último. O professor olha para ela e fala, ué, mas nem começou e já está querendo saber quando termina? Ou aquele funcionário que no primeiro dia do trabalho pergunta, quando que vai ser as férias? Ou quando que eu consigo me aposentar? Esse processo de começar algo pensando quando aquilo vai acabar, então encarar essa jornada como um fardo, tem tudo para dar errado. E aqui eu até compartilho uma experiência pessoal, algo que já aconteceu inúmeras vezes. Quando eu dei aulas em escolas tradicionais, o aluno
que no primeiro dia de aula perguntava: quanto tempo vai levar para eu falar inglês? Ou daqui quanto tempo eu vou poder parar de estudar porque eu já vou estar falando? Então, esta pessoa era a primeira a desistir, porque ela estava focando no resultado sem entender que o processo envolve muitas coisas. Então, é realmente uma jornada maravilhosa, mas não é algo que se resolve, né? Algo que se resolve em poucos dias. Não é aquele, inglês fluente em 8 semanas, curso rápido para falar inglês imediatamente. Todas essas questões podem atrapalhar muito os seus estudos. Porque aí você acorda, às vezes até acorda motivado, toma seu café, estuda uma horinha, no outro dia mais uma, aí passa uma semana, um mês, chega no final do mês, né? Você pensa assim: nossa, estudei tanto, deixei de fazer as coisas que eu queria para estar aqui estudando, então acho que agora eu já sou fluente. Pô, se o pessoal vende cursos de fluência em 8 semanas, eu, né, tô com 1 mês, 2 meses, agora eu já tenho que estar falando tudo que eu quero. E quando você vê, obviamente que não é impossível ficar fluente nesse tempo. Quando você vê que ainda a escada, né, é uma escada muito grande, é uma montanha que ainda tem muitos passos para percorrer, você se frustra, você desiste, você se cansa. Então, esta questão estratégica é importante. É importante que você encare, então você tem que ver com bons olhos. Você tem que entender o processo de uma maneira diferente, para que cada conquista sua, cada degrauzinho que você subir, seja algo que te faça sentir melhor. Então, nossa, ontem eu não sabia fazer frases, né? Antes de começar o podcast 1, se você ainda não ouviu, ouça. Terminando esse episódio, volta para lá, ou ouça novamente. Então, se você estava no episódio 1, né, antes desse episódio você nunca tinha falado uma frase em inglês, e hoje você fala, ótimo, é uma grande conquista. O primeiro passo foi dado. Então, a ideia é que você pense no que já foi conquistado e como você está conquistando cada vez mais. Você consegue aprender, absorver algo, consegue utilizar aquilo. Então, hoje eu aprendi uma frase, à tarde eu vou estudar mais um pouquinho, ou à noite, mais tarde, eu vou pôr isso em prática, eu vou me ver falando, eu vou me ver entendendo, eu vou ver minha evolução. Isso vai me dar vontade de cada vez mais melhorar. Então é um passo atrás do outro. Conforme você vai conquistando novos degraus e vendo o que você está aprendendo na prática, isso te motiva cada vez mais a alcançar mais. E aí quando tem alguns momentos chave na vida de um estudante, que assim, um dia você vai estar em casa e vai entender toda uma cena de um seriado sem ver a legenda. Isso é maravilhoso. Você vai se sentir incrível, fala, caramba, é uma outra língua, eu entendi tudo sem ler nada em português, e isso vai te fazer querer mais. Você vai falar com alguém, mandar um e-mail no trabalho, ou falar com alguém de fora, e você vai se sentir incrível por conseguir fazer isso, e vai querer mais. Então, é importante encarar isso como uma jornada, e cada degrau que você sobe, você fica feliz pelo que foi conquistado, e se empolga para conquistar mais. Se você começa essa jornada pensando no fim, se você encara o inglês como um fardo, eu preciso ficar fluente, eu preciso terminar o quanto antes, eu preciso resolver este problema na minha vida chamado inglês, provavelmente existe uma chance enorme de você ser mais uma pessoa que não vai conseguir resolver, entre aspas, o seu problema. Você vai começar alguma aula, algum curso, algum método, vai desanimar de novo, e ano que vem, né, vira o ano, Réveillon, festa, passa o carnaval, o mesmo discurso, a mesma história. Preciso aprender inglês, preciso resolver este problemão na minha vida. Você já se sentiu assim? Faz sentido? Irmão, quero ouvir de você. Já, tô sempre querendo aprender inglês e nunca consegui, faz 20 anos que eu tô tentando. No dia a dia, por conta própria, é difícil enxergar a importância dessas questões, né? Assim, na verdade, o que acontece? Eu percebo o inglês cada vez mais presente na nossa vida
E não saber inglês ou saber pouco inglês limita algumas experiências. Então, uma música que está falando sobre algo e eu não sei, um jogo que eu quero jogar e não consigo acompanhar a história, uma notícia que eu quero ler, ou até uma notícia televisiva, mas que eu pegue pelo YouTube ou qualquer lugar em que o jornalista está falando inglês. Então, a busca, o mundo cada vez mais globalizado exige o inglês, não tem jeito. E que também é um excelente motivador, né? Não estou estudando algo que não faz sentido ou que é um fardo. Aprender inglês hoje abre inúmeras portas, né? Para qualquer assunto, seja trabalho, seja escola, seja hobby, seja YouTube, livros, artigos, universidade, qualquer coisa. E é muito fácil perceber isso, né? Se você for no YouTube e pesquisar qualquer assunto, para cada vídeo em português que existe desse assunto, existem 5 vídeos em inglês ou mais. Se você quer aprender mais sobre algo, né? Eu gosto de alienígenas. É um assunto que eu adoro. Ufologia. Se eu digitar sobre esse assunto no Google e pesquisar artigos, notícias, informações, para cada artigo ou para cada resultado em português, existem 5, 10, 20 em inglês. Inglês é uma língua global, né? É uma escolha do mundo, um mundo onde são falados mais de 5 mil, 10 mil línguas e dialetos. Nós escolhemos uma para ser nosso meio oficial de comunicação. Aprender inglês e apreciar esta jornada significa que eu sou uma pessoa que vai alcançar mais, que vai se conectar com tudo o que é possível. Fazer 2 horas de aulas semanais sem estudar tem um efeito completamente diferente de estudar 1, 2, 3 horas todos os dias. Então, mantenha isso em mente. Quanto mais motivado você estiver, quanto mais claro o seu propósito, mais rápida será a sua evolução. Então, agora eu queria, depois de todo esse papo que a gente teve sobre inglês, né? Sobre como aprender, a importância e tudo mais, contar algumas experiências minhas de uma época anterior, que eu sabia menos inglês, não investia tanto assim no aprendizado, que foi quando você estava morando nos Estados Unidos e a gente resolveu ir te visitar. A imersão foi, assim, uma coisa muito louca, uma coisa que você sempre fala e que eu senti na pele nessa viagem, porque eu lembro até hoje, quando a porta do aeroporto abriu, falei, agora ou a gente fala inglês ou a gente não sai do lugar. E a primeira coisa que a gente fez foi chamar um táxi. E eu lembro de ter travado, porque chamar o táxi não foi tão difícil. Eu falei oi pro taxista, eu preciso ir até o endereço e só. Foi uma viagem em silêncio, porque eu tinha medo de conversar com o taxista e eu não sabia o que falar para ele. Não tive ideias de assuntos para conversar com ele. Em português, eu podia conversar, tinha um monte de ideia, mas eu não conseguia traduzir isso, eu não conseguia fazer a minha cabeça conversar em inglês com o taxista. E aí foi uma viagem até estranha, porque a gente passou o tempo ali, 20 minutos, meia hora, em silêncio. E depois eu só falei obrigado e toma aqui o seu dinheiro. E foi isso. Então, eu tô te falando isso porque a gente estava falando, né, sobre a dificuldade de falar inglês, a questão de pensar em inglês, sobre fluência. E aí eu lembrei muito disso quando eu coloquei o que era fluência, que eu não conseguia conversar com o taxista. Eu não conseguia bater papo com as pessoas no ônibus, por exemplo. Uhum. Tive muita dificuldade. Eu lembro muito um dia que você já estava com a gente lá nos Estados Unidos e a gente foi pegar um ônibus e eu falei, eu vou tentar conversar com esse cara, fica aqui do meu lado. E, nossa, foi horrível. Eu parecia, não sei, uma criança de 2 anos tentando conversar. E eu lembro que eu me senti muito mal, assim, falei, nossa, eu não consigo, mesmo depois você estava do meu lado, me ajudou, conversou com o cara, explicou a situação, o cara foi super receptivo, aliás, é uma coisa legal de se falar, que às vezes a gente tem medo de falar inglês, né, porque as pessoas vão corrigir ou as pessoas vão dar risada, e na verdade não é bem assim, geralmente as pessoas são super educadas e elas entendem o seu lado, e isso seja com quem mora nos Estados Unidos, quem fala inglês, né, quem é nativo, ou quem sabe falar inglês também, e você tenta falar inglês com a pessoa.
geralmente a pessoa não vai te julgar, ela só vai te ajudar. Esse é legal, né? Um tema muito... O pessoal pensa muito. Então foi isso, assim, a questão da fluência pesou muito pra mim e foi nessa época aí que eu comecei a formar essa ideia de, poxa, ser fluente é simplesmente conseguir bater papo, sabe? Eu queria conseguir falar inglês sem ter que pensar em português, traduzir e expressar, porque eu acho que esse caminho aí estava me complicando a vida. E aí a gente começou a conversar e você começou suas aulas de inglês. E veio esse assunto de que pensar em inglês, imersão, tudo isso, e eu falei, cara, casa muito com a experiência que eu tive quando eu fui para lá, como alguém que não falava inglês, que sabia um mínimo, e tudo que a gente viveu lá, estando dentro da cultura dos Estados Unidos, e só pessoas falando inglês para tudo que é lado, era até legal, porque você podia zoar as pessoas em português, geralmente elas não entendiam, mas a gente não fazia isso, juro. Então é isso, eu queria que você falasse um pouco também do como você enxergou isso, sendo alguém que falava inglês, vendo alguém que não fala, interagindo com as pessoas dos Estados Unidos. Isso é um medo muito grande, né? Acho que todo mundo tem essa ansiedade, essa vergonha, é uma mistura de sentimentos, né? Interessante como aprender um idioma, assim, o inglês, que hoje é o idioma do mundo, né? É a língua que o mundo escolheu para se comunicar. É interessante como não tem só a ver com as habilidades para falar uma língua, mas também envolve muitas questões sociais e psicológicas, né? A questão da vergonha, a questão do medo, a questão de ser julgado. Talvez se você arriscasse um pouquinho o bate-papo ali, que o taxista saísse alguma coisa, né? Às vezes realmente a gente trava, faz parte. Mas é interessante pensar como isso não é verdade, né? Claro, tudo depende da situação. Se você vai para Wall Street, né, aquela rua famosa, super pilhada, todo mundo com pressa, e você turista ali meio gaguejando, enrolando, para uma pessoa de negócios no meio da correria para tentar falar alguma coisa, essa pessoa não vai ser muito receptiva, né? Existem muitos tipos de pessoas e claro que alguém sempre vai ser menos simpático, mas em geral, as pessoas que nunca moraram fora têm esse medo, né? Tem esse pavor até de falar com alguém, né? Aquele famoso "Hi, sorry for my English", né? A primeira coisa que você fala é já pedir desculpa pelo seu inglês. Eu nem disse nada. E isso é um vício que a gente tem que perder, né? É muito comum, não sei se você se sente assim, mas é muito comum a gente se diminuir. Falar, não, meu inglês é ruim, eu estou te atrapalhando, né? Eu estou te incomodando. E na maioria das vezes, não é bem isso. As pessoas reconhecem o seu esforço em tentar, né? Você está tentando falar a língua dela, você está tentando ser educado, se esforçando e colocando uma energia para se comunicar. Então, a grande maioria das pessoas te ajuda e te incentiva e tem paciência e a comunicação, mesmo que com dificuldades, geralmente rola. Foi mais ou menos assim com você? Foi exatamente assim. Tanto muito no hotel, quando a gente chegou e precisava desenrolar a questão com a recepcionista, ou do quarto e tal. Foi ali aos trancos e barrancos, mas era uma pessoa que estava disposta a me entender. E eu estava fazendo tudo que eu podia para que ela me entendesse. E aí a coisa rolou. No fim das contas deu tudo certo, sabe? Mesmo com o meu inglês esquisito, a boa vontade dela me ajudou. Então, assim, foi uma coisa que ficou marcada, a boa vontade das pessoas em entender você. Lógico, isso que você falou, né? Assim, você não vai pegar uma pessoa que tá super ocupada, estressada, resolvendo um problema e parar ela na rua, ficar 10 minutos ouvindo você falar uma frase. Mas com pessoas dispostas a entender, a coisa rolou bem. E foi legal porque isso foi logo no primeiro dia que a gente chegou. 2 semanas depois que a gente já tava lá, nossa, o inglês tava fluindo. A coisa, assim, em 2 semanas, parecia que eu tinha feito um curso de inglês e tinha perdido o medo, e aí eu comecei a soltar, e soltava errado, certo. Eu lembro muito uma noite que a gente estava passeando, e a gente queria achar um shopping, e a gente foi até um segurança de uma loja, e eu perguntei para ele assim, onde que era o shopping, mas eu não shopping em inglês é mall, né? Por isso minha pronúncia tá errada, mas adivinha o que eu perguntei para ele? Where's the shopping, né? Where's the shopping? E o cara olhou para mim assim, tipo,
que você tá falando? Aí eu, putz, não é shopping, é mall. Aí pedi desculpa aí, cadê, né? Corrigi, where's the mall? Aí ele, aí a conversa fluiu, sabe? Mas eu falei, nossa, mas vambora. Falei errado, desculpa, falei errado, vou seguir. Tem uma outra também engraçada num restaurante que eu queria perguntar pro garçom se o prato era para uma pessoa. Aí eu perguntei, is this for one people? Eu perguntei pra ele, vamos, sei lá, uma tradução meio mais ou menos aí. É isso pra uma pessoa? Não é? Exato. Você acha que ele deu risada? Não, ele olhou pra mim, for one person? Eu falei, desculpa, one person. Mano, e boa. Seguimos a conversa, sabe? Então, no primeiro dia isso jamais teria rolado. Eu teria pensado 1 milhão de vezes antes de falar one people. E aí, depois lá mais pra frente, não. Soltei, tava errado, pedi desculpa, corrigi e nunca mais errei. Porque eu lembro, toda vez eu lembro desse fato. Em contrapartida, quando a gente voltou pro Brasil, agora, depois de anos dessa viagem, a coisa é travada de novo. Acabou a imersão. Já sinto que se eu tivesse que ir pra lá novamente, não ia chegar lá e sair falando. Teria que, de novo, passar por esse período de imersão para me soltar um pouco mais. A gente se adapta muito, né? Nosso cérebro se adapta muito fácil com as coisas, mas ao mesmo tempo precisa desse tempinho, né? E não é por causa do seu nível também, eu acho que isso acontece com todo mundo. Eu sei, assim, eu tenho certeza que acontece comigo também, e acredito que aconteça com quase todo mundo, a não ser pessoas que, né, já tenham nascido com nacionalidade dupla. Ou talvez até elas, fica aí uma reflexão. A gente se adapta ao nosso meio, né? Então aqui, falando português o dia inteiro, trabalhando com um ambiente que fala português, lidando com português o tempo todo, é natural que nós tendamos a falar português, a pensar em português, a respirar português, né? Mas quando essa imersão real de realmente estar em um país de outra língua é maravilhosa, né? Claro que ela não faz milagre, não adianta. Tem muita gente que acha que é só, né? Então o Eric falou que passou 2 semanas lá e já estava fluente. Não é bem isso, né? Mas realmente ela é quem tem essa chance e sabe estudar corretamente. É um avanço tremendo. É muito bom. Você ficou fluente 2 semanas lá? De jeito nenhum. Eu só consegui pôr pra fora um pouquinho de inglês que eu sabia, mas que tava só naquela eu leio e entendo, mas não sei falar. Acabou, mas não sei falar. Eu leio, entendo e o que eu sei eu falo. O que eu não sei, alguém me ajuda. Legal. São diversos pontos. Essa é uma discussão muito interessante, né? Eu acho que para todo tipo de aluno ou qualquer pessoa que esteja nessa jornada do inglês, a questão principal é pensar assim, qual o meu objetivo? Qual é o meu propósito? Isso faz toda a diferença, né? Esse objetivo, assim, acredito que da maioria de nós seja se comunicar efetivamente, né? E aí que é o passo final, seria, né, lá em cima. Se eu tenho uma escada com vários degraus, o objetivo é constante, não é nem lá em cima, né? Acho que em cada etapa, durante a escada toda, o objetivo é se comunicar. E então não preciso ficar com medo de errar, né? Não preciso travar e achar que tem que ser perfeito e por isso nunca sair do primeiro degrau, mas também não posso me acomodar, né? Por exemplo, você deu um passo enorme na sua jornada. Foi de alguém que não falava, que tinha medo, que começou a falar, errou, viu que não tem problema nenhum e subiu mais um degrauzinho, né? Mas se você continuasse lá, ou até hoje em dia, é interessante pensar que assim, então, não tem problema, eu vou falar tudo errado, eu me viro e tá bom. Não é bem assim também, né? Tem outras dificuldades, tem outros... Você ainda tá limitado por essa comunicação, né? Como que foi, assim? Você chegou a ter mais diálogos, conversas? Você sentiu essa limitação quando teve essa experiência lá fora? Senti bastante. Uma coisa que foi muito difícil foi que a gente estava tentando conseguir um chip de celular lá para conversar com você, que você ainda não tinha chegado, né? A gente chegou alguns dias antes. E, nossa, eu lembro que para chegar na loja que vendia, foi muito legal, porque a gente parou uma moça e pediu ajuda lá com o nosso inglês enroscado. E ela foi muito receptiva, ela puxou o celular, já pegou no GPS onde era a loja e indicou pra gente. Lá na loja a história foi outra, eu não sei se é porque a fila estava grande, a pessoa estava com pressa, a pessoa que atendeu a gente já não era uma pessoa tão receptiva.
E era um inglês que ela falava muito rápido, eu não entendia e tinha que pedir para ela repetir. E aí eu não conseguia explicar para ela o que eu queria, porque eu não queria um plano de celular gigantesco, eu queria só um negócio para eu falar ter 4G por um dia. E aí, nossa, foi extremamente complicado. Eu lembro que eu saí dessa questão do chip acabado, assim, tipo, parecia que eu tinha passado por uma experiência tão ruim que eu não queria mais falar inglês. Foi um passo para trás. Depois, né, assim, são exceções essas, a coisa vai fluindo. Mas eu lembro de ter, assim, saído chateado, falando, poxa vida, eu não consigo me comunicar. Realmente é meio E tem pessoas que traumatizam para sempre, né? Passam a odiar o inglês, passam a não querer mais, ou fogem. E é compreensível, né? Tem muito aspecto emocional envolvido, muito aspecto psicológico, né? E a gente às vezes negligencia isso. Às vezes a gente não dá o valor certo, a importância certa. E faz toda a diferença, né? A jornada ali, essa parte psicológica, estratégica, motivacional, que foi inclusive o episódio de hoje, né, a aula de hoje, ela anda lado a lado com a parte técnica. As duas têm que sempre estar bem alinhadas, bem juntinhas, para manter firme e forte, né? E vem porrada, né? A vida vem e às vezes derruba, às vezes a gente comete algum erro mais sério e alguém julga, alguém ri. Não deveria, mas é assim, né? E não tem problema, tem... os lados positivos, acho que nas suas histórias aí, esses detalhes que foram um pouquinho mais difíceis, foram desafios, nem se comparam com tudo que você conquistou lá. Com certeza. Não tem, assim, o desafio, eu acho que no fim das contas ele serviu para acrescentar. As lembranças boas são muito maiores do que as ruins. Tem uma outra história legal que eu lembrei agora. A gente comeu muito lanche lá nos Estados Unidos, porque a gente foi um pouco com esse objetivo também, né? Eu adoro comer hambúrguer e tal, e a gente experimentou vários lugares diferentes, quase que todo dia comia um lanche em algum lugar diferente. E a gente estava visitando um lugar em San Diego, e a gente não aguentava mais comer lanche, depois de quase uma semana seguida, comendo todos os dias. E uma coisa difícil, que a gente sentiu muita dificuldade, é o cardápio. Você ia nos restaurantes, olhava o cardápio e tinha um monte de item que você não fazia ideia o que era. Tinha que ficar pesquisando item a item. Enfim, a gente estava num lugar sem internet, sem celular, não lembro se o celular tinha acabado a bateria, o que era. E resolvemos pedir um prato. Chega de lanche, vamos comer arroz com feijão, né? Não tinha arroz com feijão lá, mas algo nesse sentido. Resolvemos pedir um prato, era um restaurante mexicano, se eu não me engano, ou tinha comida mexicana, e a gente resolveu pedir lá. E vinha realmente algumas coisas, vinha carne, vinha, acho que era guacamole, tudo que a gente queria comer tinha um item que a gente não sabia o que era. Eu tô falando da gente porque tava eu e a minha namorada na época, que hoje é minha esposa. A gente resolveu pedir, falando, bom, se a gente não gostar desse item, a gente simplesmente não come. Pedimos. Quando chegou, o item que a gente não sabia o que era um tipo de pão, e o que a gente pediu era um lanche, tava tudo no meio do pão. Uma única palavra que a gente não sabia fez toda a diferença no que a gente queria comer. Legal, essas histórias são muito boas, né? A gente acha que vai ser que as coisas que dão errado, né, entre aspas, vão ser coisas ruins, vão ser traumas, mas na verdade tudo vira aprendizado e histórias engraçadas, né? A gente se diverte muito, assim, lembrando desses detalhes. Eu também passei por bastante coisa, assim, principalmente no começo, né? Já falava inglês, já sabia bem, mas sempre aquela coisa de sala de aula, né? Aquela coisa mais travada. E poucos momentos eu vivi, assim, o inglês da vida real, que a gente chama. Querendo ou não, eu vejo, assim, esse aprendizado, as aulas, seja, não só escolas tradicionais, mas a grande maioria dos cursos ou de aulas, a gente aprende a nadar numa piscina, né? Então é uma piscininha. Às vezes é uma piscina super... Se for um curso ruim, um método equivocado, né? É como se fosse uma piscininha super de mentira, né? É uma piscininha daquelas de 1.000 litros que a gente põe no quintal de casa. Se for um método bom, é uma piscinona, né? Uma piscina ali olímpica quase. Tem muitas pessoas aprendem a nadar super bem, sem nunca terem saído do Brasil ou sem ter contato com nativos, né? É possível sim. Mas ainda assim, estamos falando de uma piscina, né? E a vida lá fora é o mar, né? Ir para os Estados Unidos, ir para a Inglaterra, ir para a Austrália, qualquer que seja o país, é muito diferente. Tem gírias, tem costumes, tem situações que não necessariamente tem a ver com o inglês, né? Às vezes é realmente uma pessoa mal educada,
às vezes é uma pessoa que está tendo um mau dia. Isso não tem a ver com o inglês ou não, isso tem a ver com, assim, é a vida, né? É o mar. Você vai, por mais que você esteja preparado e saiba nadar, chegar lá é uma outra história, né? Então, a dica é assim, é importante estar preparado para situações adversas. E tá tudo bem. É normal ter surpresas e isso faz parte de um processo muito legal. E acaba virando ótimas histórias, né? Porque essa história aí poderia ter acontecido em português também, se for parar para pensar. A gente poderia pegar um prato num restaurante aqui no Brasil e ter um item, porque é até comum ter um item que você não sabe o nome. E aí, vai que era um pão com um nome diferente. E aí a gente poderia ter acontecido aqui, mas aconteceu lá e ficou marcado. Às vezes eu fico vendo essa questão porque a gente fica pensando, poxa, eu não sei, não tenho um vocabulário muito extenso em inglês, eu não sei várias palavras, eu não sei... Mas às vezes a gente também não sabe várias palavras em português. Tem muita coisa que a gente não sabe o significado. Acho que um exemplo muito claro, se a gente for conversar com algum biólogo que aprende 55 mil nomes por matéria, o cara vai falar um monte de coisa para você que você não faz ideia do que ele tá falando. E se você for conversar em português ou inglês, vai dar na mesma. São nomes que você não sabe. Então, às vezes, você tá vendo uma palavra... Acontece comigo, eu tô vendo uma palavra em inglês, aí eu, não conheço essa palavra, vou ver a tradução. Aí eu vejo a tradução em português e eu não conheço essa palavra em português e vou buscar o que é essa palavra. E aí, como até uma dica que você já deu, às vezes compensa mais a gente buscar o significado daquela palavra em inglês do que a tradução dela. Porque aí a gente decora ela em inglês e aprende ela em inglês. Exato, exatamente. E acho que a grande conclusão de toda essa parte, né, é esse foco na comunicação, né? Equilíbrio. Isso é uma coisa que é difícil, principalmente quem está no começo, é difícil ter esse equilíbrio com tanta clareza. E o que eu quero dizer aqui com equilíbrio? É um balanço entre eu preciso seguir melhorando, mas também não preciso desanimar com os meus erros, né? É aquele equilíbrio entre, igual você contou das suas histórias. Eu errei, fui corrigido e tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Eu consegui me comunicar. Mas a grande questão daqui é o próximo passo, né? A genialidade dessas experiências suas foi ter aprendido na prática, ter colocado para fora, né? Ter exposto os seus pensamentos, foi conseguir se comunicar, não se abater com o erro e aprender, né? Nunca mais você esqueceu que o plural, né? Que people é pessoas no plural e que o singular de people é person, né? Eu acho que 2 erros que as pessoas acabam cometendo e às vezes não estou julgando, né? Talvez seja o caso de muita gente que esteja nos ouvindo. O primeiro é não falar por medo de errar, né? Nunca sair do zero. Eu não consigo, eu tenho medo, eu vou errar muito. E aqui a solução é simples, né? Erre, fale, exponha. Quanto mais você errar, mais significa que você está falando, né? É como se você comparasse 2 pessoas. A Maria fala 100 palavras por dia e ela fala as 100 corretamente, porque ela não gosta de errar. A Ana fala 10 mil palavras por dia e erra 1000. Nossa, 1000 erros por dia? Mas qual das 2 pessoas você gostaria de ser, né? A que fala 100 ou a que fala 10 mil com 9 mil corretas? Então, esse é um primeiro grande erro, assim. Ter medo de errar. E a solução é erre. Fale o máximo possível. Arrisque. Mas vem a segunda questão, então, que é justamente para complementar a primeira. Algumas pessoas acabam se acostumando com o erro, né? Acabam achando que está tudo bem. Meu objetivo era me comunicar, eu acho que eu me comuniquei mais ou menos ali, aos trancos e barrancos, pronto, não preciso mais estudar, não preciso me preocupar. Falei people, falei one people, e ele me entendeu, tá tudo certo. E esse é um outro erro muito grave, né? Porque quando eu digo errar, é importante errar para conseguir se comunicar e falar, soltar. Mas, em paralelo, o tempo todo, eu tenho que estar buscando corrigir esse erro, melhorar e aprender a diferença entre people e person, né? Porque cedo ou tarde, essas falhas de comunicação ou esses erros, né, esses aprendizados que eu ainda não conquistei, vão me prejudicar.
eles vão prejudicar minha comunicação. Então pode ser numa reunião no trabalho, pode ser em alguma questão social, pode ser em uma viagem. Às vezes, sem querer, eu falo um palavrão e ofendo alguém. Às vezes eu não consigo pedir ajuda, né? Preciso ir para o médico. Não consigo explicar a dor que eu estou sentindo e estou morando em outro país. Ou preciso ligar para a polícia. Preciso pedir alguma coisa. Preciso ir para a Apple e especificar que eu quero tal e tal configuração. Enfim, são inúmeras situações que nos mostram que, 1, é importante falar e errar, mas 2, é importante que constantemente eu aprenda no processo e evite cometer mais erros. Com essa mentalidade, a chance de expandir o inglês é muito grande, né? E, infelizmente, a maioria das pessoas não fazem isso, né? Com medo de não consigo falar, vou travar, não vou sair do lugar. Você acaba sendo para sempre a pessoa que sentou no táxi e ficou em silêncio. Sobre isso que você falou da gente não acomodar com os erros, né? Que a gente tem que sempre aprender. Agora com lives para todos os lados, eu tenho acompanhado algumas pessoas que eu gosto, que são brasileiras, que moram nos Estados Unidos e que eu sou fã do trabalho deles, e eu vejo essas pessoas falando, e apesar de morarem lá há muito tempo, o inglês delas é muito bom, mas eu percebo, por exemplo, que o inglês é mais fluido. Eu percebo que, às vezes, o inglês de alguém que tem muita de professores que tem muita preocupação em falar bem em inglês, acaba sendo mais fluido do que as próprias pessoas que estão lá há muitos anos. Claro, o inglês delas é muito bom, elas conseguem se comunicar, elas conseguem passar ideias, elas são fluentes. Mas é para mostrar que, assim, existe sempre o que lapidar. Existe sempre, não importa assim, se você tá lá e você tá vivendo o máximo do seu inglês lá, morando nos Estados Unidos, se você não tiver a vontade de melhorar, você não vai melhorar. E o contrário também é verdade. Você pode não aprender estando imerso lá, e você pode aprender estando aqui. Você pode criar essa imersão, que é até muita parte do conteúdo que você disponibiliza no Instagram, né? Convida as pessoas que ainda não seguem a seguir, porque você fala muito disso lá, né? A questão de como criar essa imersão sem ter que viajar para os Estados Unidos. Como aprender inglês aqui, aprender inglês de verdade. Exatamente. Concordo, total. E aqui eu só vou fazer uma correção que eu senti aqui. Eu não chamaria de preocupação, né? Eu chamaria de um esforço. Hoje eu tenho um esforço constante em melhorar porque eu gosto. Eu quero conseguir me comunicar com toda a liberdade do mundo. Eu sinto que a língua nos restringe, né? Nos restringe, às vezes, no bom sentido, às vezes, no mau sentido. No mau sentido, por quê? Porque eu quero dizer algo, eu quero quem eu sou, né? Eu quero colocar para fora, eu quero me expressar, eu quero me conectar com as pessoas, com o mundo lá fora. E a maneira principal de eu fazer isso é através da língua. São as palavras que eu escolho, são as expressões que eu escolho. E muitas vezes, em inglês, a gente não tem toda a confiança e tranquilidade que tem em português. A gente não tem esse domínio completo da língua. Então, quanto mais eu estudo e mais eu me esforço para conseguir dominar essa língua, assim como minha língua nativa, mais gostoso fica, mais relaxado, mais confiante, mais certo de mim eu fico. Isso é muito legal, né? Essa busca por melhoria tem que ser algo saudável e que faça sentido para mim. Eu, Diogo, professor, estudante de inglês há décadas, né? É claro que eu vou querer um nível acima. Eu quero o tempo todo me equiparar a nativos, e ainda mais, eu quero saber mais inglês do que um nativo que não estudou tanto, sabe? Eu quero saber o porquê das coisas, quero entender a língua, quero dominar todas as questões, quero saber regras, quero saber todo o esqueleto da língua. Eu não preciso mostrar para os alunos, né, que a regra do ditongo, e vogal longa, vogal curta no final da palavra, vou trocar a sílaba. Às vezes isso ajuda, às vezes não, às vezes assusta, né? Então, mais uma vez, o começo, o meio e o fim da jornada é justamente saber quem você é, qual o seu objetivo. E pouco a pouco ir melhorando positivamente. Ou seja, eu tenho que focar nas coisas que eu acerto. Eu me arrisco, fico feliz com o que eu acerto, utilizo o que eu erro para conquistar mais e sigo falando. Essa escadinha,
esse coração da coisa que eu digo é sempre praticando. Não é preenchendo lacuna de um textinho, né? Não é lendo e achando que está tudo bem. É sempre de dentro para fora. Eu tenho que falar, tenho que construir, escrever. É muito mais difícil montar uma frase numa lousa em branco do que entender uma frase que está escrita. E aí, destravar isso só acontece praticando. A gente comentou algumas coisas aqui, né, de experiências e tal, e tem muito mais para ser comentado. Só que agora a gente vai soltando aos poucos, nos próximos episódios, junto com a parte teórica, com a aula, a gente vai incluindo uma historinha aqui, outra ali, de experiências de vida. E o pessoal que quiser mandar também seria muito legal pra gente comentar aqui. Pode mandar por direct do Instagram, pode mandar até comentário no YouTube, que a gente coloca aqui no episódio e comenta. É legal essa troca de experiência. Cada um tem uma experiência para contar com o inglês. E sempre tem algo a ser comentado. Seria muito legal. E ia enriquecer muito o episódio. Então hoje foi mais um bate-papo, né? Essa questão mais motivacional, questão de direcionamento. Como eu falei, é importante ter isso em mente. Tem que estar claro essa parte. Mas a gente não pode se perder no coaching, né? A gente não pode ficar para sempre só na questão emocional e cozinhando o galo, que o pessoal fala, né? Fica ali só cercando e não pega o boi pelo chifre. Então, na aula que vem a gente já está de volta com a questão de praticar mesmo, de falar inglês, de treinar. Então, construções, né? Presente simples, do, does. Muito em breve a gente vai passar para outras questões. Vamos trazer atividades aqui com tarefa, aulas práticas e tudo mais. Então, é importante que você, agora, a sua reflexão seja: quem sou eu na fila do pão? Brincadeira. Mas você tem que pensar, qual é o meu objetivo? Como eu alcanço isso? Como eu coloco eu quero ser fluente, eu quero me comunicar bem? Como que eu encaixo isso na minha rotina, que já é atarefada? Quais são minhas dificuldades? Eu não consigo estudar de manhã, eu tenho família, tenho filho, não consigo estudar à noite. Essa imersão, já tentei e não consegui sozinho, preciso de ajuda. Enfim, esse diagnóstico faz toda a diferença. Então, reflitam alguns minutos sobre isso. Pense, se fosse você aqui comigo, o que você diria no lugar do meu irmão? Quais são suas dificuldades? Quais são suas vantagens? O que você sente que enrosca? O que te impede de hoje falar inglês bem? Uma vez que isso está bem traçado, aí sim, foco em praticar, foco em seguir um método forte para conseguir falar bem inglês. Por favor, não deixe de comentar, diga o que você achou, se você gostou ou não, mande para um amiguinho, treine junto, fala com a gente. Esse é um projeto novo que vai crescer muito ainda, então quanto mais você puder opinar e participar e entrar em contato com a gente, mais gostoso fica. Estudar junto é sempre melhor. Então, não perca, semana que vem tem mais um episódio e muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Irmão, valeu, não deixa de praticar, estuda, eu também vou estudar por aqui, até semana que vem. Obrigado, gente, até a próxima. Valeu, galera, abraço. Só deixando um easter egg aqui, no episódio de hoje a gente aprendeu que para aprender inglês de verdade você precisa mudar o seu mindset quântico. Por favor, coloca isso.